esqueci de pôr a música. Ui. Fala galera, tudo bem com vocês? Estão me escutando e me vendo bem? Me falem, hoje estamos sem música. Vou colocar uma só para esperar o pessoal entrar. Em homenagem, vocês estão sabendo que vai ter uma live do Paul McCartney, né? Tá todo mundo sabendo? Então vamos ter... Tomara que não choque com nenhum show de sertanejo, mas pretendo assistir. Tá show de bola? Vamos lá, como é que... Show, fala Lê, beleza meu querido? MPF Guimarães, sigam ele, viu pessoal? Show, Procurador da República também. E eu vou ficar careca. Pronto, vamos lá. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar pelas perguntas, tá? Aliás, primeiramente, melhoras para o querido Enzo Bassetti. A gente ia fazer a live hoje, sendo que ele passou, não tá bem, né? Tava acamado, com febre e tal, desde ontem na live com o Eric Scapin. E aí pediu para fazer amanhã. Deus quiser, ele vai já estar melhor e a gente faz a live. Para não deixar quem se programou sem programação, eu resolvi fazer essa de maneira mais informal, respondendo algumas dúvidas, e depois a gente vai chamar quem tiver interesse para uma conversa rápida. Eu sobro dessa vez. Eu só pra gente conversar sobre algum aspecto de concurso, tirar mais dúvidas de vocês. Tudo bem? Vamos lá então. Diferença... Deixa eu ver... Boa essa. Simulados de cursinhos sem notas de corte de provas reais servem como parâmetros objetivos? É uma boa pergunta. Muita gente fica assim, eu não quero fazer prova anterior porque eu já fiz em algum momento da minha vida, eu já fiz, a cerveja não tem hoje porque hoje é dia útil e eu voltei a trabalhar também, então não temos, tá? Teremos, convite já está feito para a live do Raça Negra, dia 21 de abril, viu? 21 de abril. Eu não vou tomar a cachaça que eu tomei daquela vez, mas vai ser mais animado, tá? Mas voltando, gente. Aí a pessoa fala, poxa, não quero fazer provas porque eu vou lembrar a resposta. Eu vou aconselhar que você faça um teste, tá bom? Obviamente não pode ser uma prova que você tenha resolvido, sei lá, você botou uma semana atrás e você estava resolvendo lá questões de concurso em geral, aí surgiu essa prova e aí você pegou ela para fazer uma semana depois. Tanto é que os meus alunos da consultoria, quando a gente manda um simulado de prova anterior, eu peço para eles se pouparem de não fazer as questões que vão ter a prova. Mas, gente, 3, 4 meses depois, eu duvido vocês lembrarem muitas respostas. Vocês não vão lembrar, a nossa memória sai muito rápido, entendeu? E se você lembrar algumas respostas, ótimo para você, porque você fixou aquilo ali de alguma maneira. Então, dito isso, as provas anteriores elas são boas por quê? Porque elas têm um parâmetro ótimo para a gente ver se a gente está evoluindo, o corte da prova. Então, normalmente, se a prova é muito difícil concorrida, ela tem se a prova é muito difícil, ela tem um corte mais baixo. Se ela é muito fácil, ela tem um corte mais alto. Claro que isso depende da concorrência. Por exemplo, uma prova do MP São Paulo, por que os cortes são tão altos? MP e TJ. A prova não é tão fácil assim, sendo que é uma prova muito concorrida. Então, naturalmente, o corte sobe. Tá certo?
E aí a pergunta do Lucas aqui, se simulados de cursinhos sem notas de corte de provas reais servem como parâmetros. Não. Porque, na verdade, se elas tivessem pelo menos o nível das questões, né, o percentual de acerto, salvo engano, eu acho que, não sei se é o EBEG, é um desses cursinhos aí, eles passam para o gabarito para a pessoa, comentários lá da prova, porque a gente fica pirado no comentário, né? Poxa, vamos atrás, a gente precisa de simulado comentado. Simulado solto não serve não. Gente, quem tem que comentar o simulado é você. Você tem que ir atrás das respostas. Vá atrás que você treine o seu cérebro muito mais. Você construir, se você quiser comentar, ótimo. Se não quiser, pelo menos só quer ir atrás das respostas, vá. Aí você vai para o jeito mais fácil, que é pegar o simulado comentado. Sendo simulado comentado sem esse índice sem esse nível de dificuldade, como parâmetro objetivo para saber se você está melhorando ou não, ele é muito inócuo, tá? Por quê? Porque pode ser, como você não tem parâmetro algum de como as outras pessoas fizeram aquela prova, de como foi o nível de dificuldade de cada questão, se a prova pode ter sido muito boba, muito fácil, aí você ter feito uma pontuação alta, porque a prova foi boba, e você se errar, poxa, estou bem para fazer prova agora, fiz 100 questões, fiz 85, sendo que você não vê que os seus concorrentes fizeram 90, 95, porque a prova foi muito boba. E como você não sabe, você não tem esse norte, a menos, sei lá, você pega 10 amigos, bota todo mundo para fazer, aí sim, você já tem um universo razoável. Então, sem esses cortes, sem o nível de dificuldade, não é muito legal fazer simulado. Não serve nem para saber se você está evoluindo de prova para prova, nem para identificar deficiência. Você pode pegar, por exemplo, uma prova de processo civil muito, muito fácil, e você acertar bem e achar que está bem na matéria, quando na verdade a prova foi muito fácil. E uma prova de penal muito difícil e você não acertar nada, você, caraca, precisa estudar penal, tá? E na verdade não foi penal que desclassificou. O ranking, ele te ajuda alguém falou de simulado com ranking, ajuda para você ter uma noção de evolução, se forem as mesmas pessoas que fizerem as provas. Imagina aí, um cursinho pega, aí eu vou fazer uma sequência de simulados. Aí são mais ou menos as mesmas pessoas que contratam aquele simulado. Sendo que aquele universo de pessoas ali, por mais que seja melhor do que você fazer sozinho, ele não é um universo tão ideal. O que é que eu gosto de pegar? Eu gosto de pegar os cortes das provas. Os cortes das provas objetivas. E aí pego tanto o corte como o índice de acerto do olho na vaga. Quando a prova é recente, né? Que aí o índice de acerto não mente. Ali é não sei quantas mil pessoas que fazem aquela prova, cadastram as notas e aí dá para saber o nível de dificuldade de cada questão e consequentemente deduzir em relação à disciplina. Beleza? Vamos lá para outra questão. Gente, eu vou deixar para falar da mentoria, mas já tem muita pergunta aqui das mentorias, mas deixa... Tem gente aqui que não é das mentorias, eu sempre gosto de responder a maior parte das pessoas. Aqui. Estagnei em 70 para a magistratura estadual. O que faço? Depende. Vamos lá, gente. Eu vou ensinar vocês a identificarem o que vocês precisam fazer. Beleza? Pega o papel e o lápis aí. Não, tô brincando. Calma. Estagnação, ela não é em relação, até baseado nisso que eu falei, acabei de falar para vocês, estagnação não se baseia em número absoluto de questões. Hoje não sei se vocês viram nos stories, eu mandei alguns cronogramas da consultoria e teve uma menina que ela fez 61 de 69 no TJ Rondônia, que dos últimos TJs foi uma das menores notas de corte. Assim, fez 61 e o corte foi 69. Então, e antes surgiu, sei lá, vamos supor, não vou lembrar agora de cabeça os cortes, mas vamos supor que na prova que teve 2, 3 meses antes, o corte foi 80, tá certo? Foi 80, e essa, eu acho que foi até verdade, é o TJ Santa Catarina, salvo engano.
corte foi 80. E aí a pessoa fez a prova lá de Santa Catarina, aí fez 70. Ficou a 10 questões do corte. Aí foi fazer, aí beleza, aí estudou. Aí foi fazer a prova de Rondônia, fez 67. Ficou a 2 questões do corte. Sendo que na cabeça dela, pô, eu não saio de 70. Fiz 70 antes, agora diminuí, fiz 67. Não é o parâmetro que vocês têm que considerar. O parâmetro é o corte, tá? Então, estagnação só se verifica se você... Se estagnei em 70. Se as provas que você estiver fazendo tiverem o mesmo corte. Por exemplo, as provas têm todo corte 80. Aí você está fazendo 70. Aí você está estagnado, tá? Mas se os cortes forem diferentes, ou você pode estar avançando, ou você pode estar regredindo. Como? Corte 70, aí você tinha feito uma prova, aí o corte foi 74. Aí você, beleza, estou a 4 questões de corte. Aí vai fazer a outra prova, aí tira 70 de novo, aí o corte é 82. Você regrediu, por mais que você tenha feito o mesmo número de questões, você não estagnou. Então, estagnação é muito difícil. Quando a pessoa, quando eu falo estagnação, quando eu explico, é estagnação numa margem para o corte ali. Por exemplo, a pessoa está entre 10, tá entre 10 questões e passar, digamos. Calma. A pessoa, o corte é 70, ela está fazendo 60 para cima, mas não consegue passar. Isso é estagnação. Ela fica deslizando, né, entre aquelas notas. E aí, qual é o mais indicado? Você fazer bastante simulado para você identificar deficiência. Qual o grande motivo de ter essas estagnações? Estagnação mesmo, tá? Não é isso de regredir ou avançar muito. O grande motivo é você continuar estudando do mesmo jeito. Então, vamos supor que você tenha 2 horas aí para... Você elabora o seu cronograma, pegar o cronograma da mentoria, aí tem lá 2 horas para penal, lei seca, 1h30 para resumos, tudo mais, todo direitinho. Se você seguir exclusivamente, e quando eu digo exclusivamente é só ele, só o cronograma da mentoria, você pode até avançar inicialmente, mas vai estagnar. Caraca, vai estar falando mal do teu próprio cronograma. Não é, gente, porque uma das coisas que eu mais falo é para vocês usarem a mentoria como base, como um norte para vocês conseguirem avançar, sendo que vocês têm que identificar as deficiências. Por isso que a gente tem os simulados. Temos um simulado ao final da semana 12, outro ao final da semana 25, em que o aluno ele identifica a deficiência e vai reforçar aquelas deficiências no tempo que sobra, que a mentoria é um tempo mais tranquilo, né? Então, tem que saber identificar bem as deficiências, e aí sabendo, você vai, digamos, arriscar estudar menos determinadas matérias que você está muito bem. Hoje eu tive um exemplo claríssimo disso. Como eu falei, mandei para vocês os cronogramas dos alunos. Teve um cara que ele não estava estudando penal. Ele se deu bem em 2 simulados de penal. Ele foi bem. A prova estava média ou difícil e ele foi muito bem. Eu simplesmente tirei o estudo de penal, de lei seca e de resumos do horário dele. Tirei. Por quê? Porque ele precisava melhorar em outras matérias. E ainda mantive o horário de questões lá de penal solto para ele não diminuir o nível. Resultado. Fez o simulado, não foi bem penal de novo. Ou seja, está consolidado. Precisa gastar 5 horários por semana? Não. Por mais que o penal seja importante. Tá? Então tem que analisar bem a deficiência, porque o seu tempo é finito. Quem dera desse pra gente fazer tudo o que a gente quer, galera. Quem dera. E não é só, como vocês estão percebendo muito claramente agora, não é só a questão do tempo finito. Mesmo quando o tempo é infinito, a gente não consegue estudar toda hora. Não consegue. Quem aqui consegue estudar toda hora? Mesmo com todo o tempo do mundo? Me diz aí. Aliás, quem não consegue, manda coração. Estão me ouvindo, não? Pronto, agora eu vi os corações.
Não dá para estudar toda hora, gente. Não dá para estudar toda hora. Então, o tempo que você tá aproveitando ali para o estudo, ele tem que ser muito, muito, muito bem gasto. Por isso que eu morro de falar a vocês de aproveitamento de tempo. Muito. Porque se fosse... Por isso que quando eu falo que o estudo é qualitativo, não é quantitativo, é por isso. Você pode ter todas as horas do mundo. Você não vai aguentar estudar toda hora. Então as horas que você está aguentando estudar, você tem que aproveitar elas da melhor maneira possível. Tá? Por isso a ideia de estudar com efetividade. Por isso fazer resumos é complicado. Eu só fui fazer resumo quando eu... Já contei essa história numa das lives. Eu inclusive fiz a minha mão ficou meio fechada. Tipo, eu voltava dirigindo para casa, eu passava o dia anotando. Foi quando eu passei da primeira fase para a segunda fase do MPF e depois continuei para oral. Então eu passava, galera, 9 horas fazendo resumo do resumo. Resumo do resumo. Porque olha como os pensamentos são diferentes, né? Eu sempre tenho na minha cabeça que eu não iria saber tudo. Nunca eu conseguiria saber tudo. Isso sempre foi uma premissa que eu levei em consideração. Aí o que eu fiz? Ao passo que as pessoas, quando passam da primeira para a segunda fase, botam para estudar materiais mais densos, não é o momento, tá? Da primeira para a segunda fase, quando elas passam, ou seja, tem aqueles 2 meses, elas precisam o quê? Treinar muito. Elas precisam treinar muito escrita, galera. Treino. Por quê? Porque a prova vai ser escrita. É algo difícil de entender. Aí o pessoal, em vez de treinar a escrita, se mata para ler um monte de livro que não leu antes. Aí quer ler em 2 meses achando que tudo vai ficar na cabeça. O que adianta? Qual é a diferença entre a primeira e a segunda fase? Marquem isso, tá? Vocês que ficam pirados aí para estudar para a segunda fase logo. A primeira fase, ela te dá conhecimento. Só tem que dizer se aquele item está certo ou errado. Mas ela te dá conhecimento. São 5 itens. Dizer um que tá certo, outros 4 errados. Às vezes a gente acerta até sem saber quais os que estão errados, porque a gente sabe qual é o que está certo. Às vezes acerta no chute. A segunda fase, ela te cobra conhecimento. Na primeira fase, o nosso conteúdo ele tem que ser superficial e ele é um conhecimento mais horizontalizado. Isso basta. O conteúdo baixa. A partir da segunda fase e na fase oral mais ainda, a forma. Acho que vocês estão lá no grupo do Telegram, né? Forma e conteúdo. Eu falo muito nisso. Muita gente se preocupa com forma, fala como estudar tal. Como estudar não vem muito ao caso. Você precisa estudar. Agora, como passar o seu conhecimento para o papel é importante. Vocês concordam comigo que isso é forma? É forma. Não basta, para a segunda fase, não basta você saber o conteúdo. Não basta. Você tem que saber elaborar a resposta. Tem que saber elaborar a resposta. E a elaboração, ela conta com o português, com a sua letra, com a sua ordenação de ideias. Cara, vocês nunca pegaram prova de segunda fase, não? Você olha para a questão assim, caraca, eu sei tudo isso. Aí você vai passar para o papel e fica um lixo. Você não aprendeu a concatenar ideias, a escrever, tá? E aí, por isso que da primeira para a segunda fase, você precisa escrever muito. Foi o que eu tentei fazer da primeira fase para a segunda fase do MPF. Então, escrevi muito em forma de resumo. Então, era determinado tempo, sei lá, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aí eu copiava, fazia esqueminhas de várias coisas ali de ação de inconstitucionalidade por omissão. Para quê? Além de servir para eu dar um brainstorm e depois complementar, né, com o que eu lembrava, ainda servia depois como o resumo que eu dava uma olhada na véspera da prova. Coisa muito curta. Então, eu fazia resumo do resumo. Era um resumo do material chamado Santo Graal. Tá? Então, não leu nenhum livro. Claro que eu li, gente. Claro que eu li. Às vezes eu precisava complementar os meus resumos. Mas eu não fiquei que nem um maluco lendo pra tentar aprofundar em 2 meses, quando... por lógica, o que você estivesse lendo aprofundadamente naqueles 2 meses, talvez você não lembrasse na prova, porque o conhecimento não ia dar tempo de sedimentar. Não ia dar tempo de sedimentar. Vocês entendem mais ou menos a lógica? Até eu vou fazer uma live com o Pedro. Ele comentou, o Pedro Tenório, né? Ele comentou,
Um dos erros mais graves é estudar só para objetivo e não estudar para subjetivo. Vamos fazer um live duelo sobre isso, igual como eu fiz com a Aline Soares sobre livros e resumos, tá? Por quê? Porque você precisa focar muito no objetivo. Tanto é que o objetivo é o mais difícil disparado, né? A prova que mais elimina é a prova mais difícil disparada. Quem passa no objetivo tem uma bagagem muito boa para a subjetiva já. Por mais que a pessoa... Qual é... Vamos lá, vamos usar a lógica. Em termos percentuais, o que mais vocês veem? Olha como é a pergunta. Ótimo, eu vou fazer essa pergunta para ele, eu quero ver como é que ele responde. Pedro, se estiver na live, eu vou lhe chamar agora para você responder essa pergunta. Qual é o maior percentual, gente? É o percentual da galera que fica empacada na objetiva, não passa nem a pau, passa 1, 2, 3, 10 provas e não consegue passar, evolui, depois involui e tudo mais. Ou é daquela galera que passa na primeira, aí fica na segunda uma vez. Passa a segunda vez, fica outra vez. De terceira ele passa, bicho, ele vai aprendendo. Porque ele já tá craque na objetiva, ele já vai direcionar os estudos dele para a subjetiva. O que acontece mais? A primeira ou a segunda situação? Óbvio que a primeira situação ocorre mais de a pessoa ficar empacada. O cara aí passar 10 subjetivos, eu nunca vi essa pessoa na minha vida que passou em 10 objetivos e depois ficou em 10 subjetivas. Não existe. Não existe, galera. Ela, por exemplo, comigo em procuradorias, eu fiquei na minha primeira e segunda fase, fiquei na minha segunda e segunda fase, na terceira eu passei. A pessoa vai aprendendo a lidar com aquilo ali. E ela já tem uma bagagem boa da objetiva. Agora, se ela põe um estudo muito na frente da subjetiva para depois fazer a objetiva, pode ser que ela empaque, como em termos percentuais. Falei que impacto. Vai ser esse vai ser o argumento que eu vou falar para ele. Quero ver como ele se sai. Não deem spoilers. E aí, normalmente o objetivo... A fase oral é a mais fácil, tá? Mais fácil em termos de conhecimento jurídico. Sendo que aí ela necessita de outras habilidades, tá? A prova oral necessita que os pessoais, ó. O pessoal às vezes não se liga. Pô, prova oral, vão descobrir que eu sou uma fraude. Para não descobrirem isso, você precisa, mais uma vez, treinar, gente. Tem que treinar. Às vezes não tem condições de contratar um curso, eu recomendo curso para prova oral, mas se não tiver condições, você treina em casa, chama os seus pais, chama a sua irmã, fala, fica aqui na minha frente, faz essas perguntas e faz um cara de chato e de brabo pra eu treinar aqui. Faz isso. É o que você precisa treinar, tá? Eu ia falar uma outra coisa disso aí, mas esqueci. Tudo bem, depois volto. Tá? Empacar ou emplacar. É verdade, ó. Eu acho que a Rafaela perguntou e se empacar, né? Na subjetiva. Como eu falei, na subjetiva, o índice de pessoas que empacam vai ser muito, muito, muito menor. Muito menor, tá? E para isso você precisa treinar muito. Modifique o seu jeito de preparação durante o processo, treinando. Porque aí vamos lá, você contrata um curso de rodadas. Aí você, caraca, eu sei nem para onde vai isso daqui. Nossa, preciso ler um livro. Aí você pega aquele tema e vai complementar no livro. Mas tem outros temas que, se você se esforçar, você vai conseguir escrever sobre. Esses temas você vai precisar complementar? Não, galera, não. A maioria das provas de procuradorias nem tanto, tá? Procuradorias tem uma peculiaridade que chama um pouco, então a pessoa tem que passar muito bem. E normalmente a primeira fase é que define. A segunda fase, normalmente as notas são muito parecidas, então dificilmente uma pessoa consegue avançar muito na segunda fase. Na primeira fase, normalmente define. Mais um motivo para você focar na objetiva. E outra, galera, eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. Poxa, quando você estiver passando em uma objetiva, você pode direcionar o seu estudo para a subjetiva. E você vai melhorar na objetiva. Você vai melhorar. Tudo que eu falo, gente, é só a questão do timing. Do timing. O cara tá começando a estudar agora, quer começar a estudar como se fosse para um subjetivo, porque tá preocupado com prova oral, que eu já vi, gente. Tô começando a estudar agora, tô fluindo bem, mas me diz uma coisa. Prova oral, hein? Como é que é? Porque eu não tô treinando nada. Porra, bicho, acorda!
Acorda, velho. Se liga, pensa no processo. É muita falta de noção. Não existe isso, gente. Vamos para outra pergunta aqui. Eu vou responder essa de forma rápida, até porque eu já falei. O senhor resumia os livros para um caderno ou fazia anotações nos livros mesmo? Primeiro, eu usei pouquíssimos livros. A maioria dos meus livros está sem anotação nenhuma, todo em branco. Eu já mostrei ele em algumas lives aqui. Agora tá mais fácil. Livro do Daniel Amoriação. Quem tem essa coisa maravilhosa aqui? Quem tem? Todo em branco, ó. Pra comprovar que eu não comprei só pra mostrar pra vocês que eu não usava... É a 6ª edição de... Sei lá, deve ser 2014, 2015, por aí. Gente, nunca usei, tá? Pouquinhos, ó, tá todo em branco. E o que eu usava pra quê? Pra consultas de alguns conteúdos. Alguns conteúdos, tá? Por que, gente? Porque eu preferi muito mais. Eu tinha um material de apoio. Tinha um material de apoio que eu considerava bom. E aí... Eu adicionava alguma coisa que precisasse nele. Um material em Word, editável de Word. E eu adicionava nele. Então, eu nunca tive problemas com isso. E é aquele negócio, time que dá ganha não se mexe. Eu tava sendo aprovado, bicho. Por que eu vou mudar para um livro se eu tava sendo aprovado? A partir do momento que eu levasse um pau, aí sim, aí eu ia mudar. Como eu mudei em penal e processo penal. Processo penal eu li mais do Pacelli. O Pacelli, inclusive, tá bem ali também. Porque era uma matéria que eu tinha certa dificuldade, me ajudou bastante o livro. Mas depois que eu identificava que estava deficiente, o pessoal quer ler tudo, achando que não... olha só olha só os pensamentos, eu vou escrever sobre isso. Olha só os pensamentos de vocês, gente. Pensamentos. Eu não sei de nada. É um pensamento. O outro pensamento. Eu quero saber de tudo. Porque vocês estudam de um jeito que vocês querem saber de tudo. Qual é o sentido que isso faz, galera? Qual é? Vocês partem de duas premissas extremadas que não fazem sentido algum. A premissa de vocês não sabem de nada, por isso vocês têm que estudar tudo mastigadinho. E a premissa de que vocês têm que saber de tudo. Ou seja, para passar na prova tem que saber o mais aprofundado possível. As duas premissas estão erradas. Nem você não sabe nada, Roberto, faz 10 anos que eu não leio nada de processo civil. Você não está zerado na matéria, acredite. Se eu der uma prova de 10 questões para você fazer, umas 3 você vai lembrar e vai acertar. 2, 3, tá? Ninguém fica zerado, nossa memória não funciona desse jeito, galera. Nossa memória não funciona desse jeito, tá? Então se liguem, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Agora, dentro disso, vocês estão mais pro meio, né? Então, vocês sabem alguma coisa, então usem o que vocês sabem para não perder tanto tempo, estudando, reestudando o que vocês já sabem bem, e não cheguem até o ponto mais aprofundado possível daquele conteúdo, porque não é ele que vai fazer a diferença. Não é ele que vai fazer a diferença, tá? Então, respondendo, se eu resumir os livros para um caderno, não resumia livro. O que eu resumi foi o Santo Graal, que já era um resumo. Então, eu resumi o Santo Graal nessas folhas aqui. Tem mais, tá, gente? Só vou dar uns exemplos para vocês. Eu mandei um áudio hoje no Telegram sobre desorganização nos estudos. Vocês vão ver como eu era organizado, tá? Olha como eram as minhas anotações para a prova da... Isso era tudo para a segunda fase do MPF, tá? Deixa eu ver uma parte, deixa eu filmar assim. Olha aqui, ó. Olha essa parte aqui. Mistura marca-texto, com letra que ninguém entende nada. Então, eu entendia, era o bastante pra mim. Direito civil, características da lei, isso daqui foi tudo feito entre a primeira e a última fase do MPF, tá?
E aí quando eu passava isso daqui, era quando eu já tava vendo de novo, certo? Então, foi tudo meio desorganizado, mas tava dando certo. Tava dando certo, ponto. Tem que dar certo. E como é que eu sabia que tava dando certo? Porque eu tava passando. Eu tava sendo aprovado. Só por isso. Não é porque, mas será? Eu acho que tá dando errado. Nossa, esse material é muito superficial. Nossa senhora, não vou pegar esse material, não, porque aqui não é possível que essa prova vá cobrar um negócio tão superficial. Gente, não existe isso. Não é você que tem que dizer que o material é superficial. Não é você. Quem tem que dizer é se a tua preparação tiver sido superficial, você vai chegar na prova, vai olhar, caraca, eu não acertei essa questão porque não tinha no meu material. Aí sim o material vai estar sendo superficial. Mas normalmente o que não faz você passar é exatamente as questões bobas, fáceis, que tinha naquele seu material superficial. E do tanto que você achava ele superficial, você não deu atenção e caiu e você errou. Só isso, tá? Então se liguem. Então vamos lá. Santo Graal é um resumo feito. Estão me ouvindo, gente? Santo Graal é um resumo feito pelos os candidatos do MPF para que vão fazer a prova. Então eles pegam o edital do MPF, que é super esquisito, e aí listam pegam os assuntos e aí jogam no conteúdo. Eu não participei da elaboração, eu sempre fui, gente, e aqui eu tenho que confessar para vocês, eu sempre fui o poiteiro, entendeu? Eu era o poiteiro. Sabe o que é poiteiro? Aqui no Ceará tem a expressão poitar, é tipo pegar, filar em outros cantos do Brasil, né? Pegar emprestado, mas então, na faculdade, às vezes eu não ia para algumas aulas, aí eu pegava o caderno de uma amiga minha, para ver o que é que o professor tinha cobrado. Aí, no meu material de apoio, foi alguma pessoa, uma santa, que eu até hoje tenho que descobrir quem foi, anotou as aulas do LFG, atualizou as aulas, foi 2012, 2014, e aí eu usava o material dela e complementava algumas coisas. E o Santo Graal, eu não participei da elaboração no 27º, que é da elaboração do 27º, que o meu foi do 28º. O meu concurso foi o 28º e aí eu não participei. Mas disponibilizaram. E eu estudei por ele. Eu resumi o Santo Graal. Tá? Foi assim que eu escrevi bastante e fiquei com minha mão fechada. Até hoje, um pouquinho. Deixa eu ver, está tendo paquera aqui no meio dos comentários da minha live? A gente não tem, não. A paquera reservada para as lives das lives do sertanejo e do raça negra, viu? Vamos lá. Caraca, olha isso aqui. Olha que moral que eu tenho. Que diabo é isso, galera? A pessoa saiu no meio da live pra fazer a pergunta, perguntando se não vai rolar cerveja hoje. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha o respeito, né? Assim não pode, assim não dá. Essa eu vou ter que responder. Gente, vai dar pra fazer uma mentoria só, uma mini mentoria, tá? O que o senhor acha de ouvir música enquanto lê a matéria lei seca? Gente, eu joguei o negócio de ouvir música e uns amigos meus que já são aprovados, inclusive se algum deles estiver aqui, manda um alô, dizendo: olha que absurdo, o Adalberto tá dizendo que tem que passar ouvindo música clássica, tal. Gente, eu não escutava toda hora. A música clássica era que se eu tivesse num ambiente muito barulhento, eu preferia escutar a música clássica do que o barulho do ambiente. Só por isso, tá? Então, não é que eu recomendo estudar. Se você escutar uma música que você esteja entendendo, por exemplo, você fazer estudar escutando sertanejo, não faz o mínimo sentido, galera. Não faz sentido. Se alguém me disser, poxa, eu estudo e dá certo, continue.
Mas a princípio não faz muito sentido, né? Porque aquilo ali fica. Você gostar da música, vai prestar atenção na música, vai prestar atenção no que está estudando. A música clássica é só pelo som que ela faz. Há estudos que dizem que. Por isso que falam para beber escutar música clássica, porque fica ativando os neurônios e tal. Aí eu li sobre isso, acho que é o William Douglas que fala também. E aí escutava, então não prejudicava, tá? Não prejudicava, mas não é que eu recomendo vocês a escutar, a estudar escutando música, não, tá? Sim, falar das mentorias, muita pergunta. Alce, Polícia Civil, delegado, MPF, tudo. Gente, é o seguinte, as mentorias, vou colocar do MPF só para o pessoal saber. As mentorias não dá para abrir toda hora. Como semana passada, ainda bem que eu ainda estava de férias, porque eu praticamente não parei. Eu não consigo fazer toda hora. Tem que responder os directs, tem que responder as dúvidas dos alunos na plataforma. Então, não é algo que eu consigo fazer. Aí, o que é que eu estou organizando com minha equipe? Vocês se cadastrem nas listas de espera. E aí, à medida que ou forem acabando as mentorias, por exemplo, mentoria em magistratura estadual acabou recentemente. Inclusive, as vagas a gente colocou para a nova turma. A magistratura estadual foi a que mais teve gente matriculada. A próxima a acabar vai ser analista e depois, ou tá acabando essa semana, salvo engano, não sei. Se alguém tiver da mentoria analista aí, me fala. E a próxima é de Ministério Público. Então, à medida que forem acabando, aí quem tiver na lista de espera, a gente vai mandar um e-mail ofertando essa vaga. Para não ficar com essa questão desse lançamento, que é muito cansativo para mim. Eu não consigo dar tanta atenção para vocês. Beleza? Sobre a Alce, que é uma reta final, ela não deu para inscritos suficientes. E aí eu não abro turma para orientar pouca gente, tá? De mentoria. Temos só a consultoria para a Alce, que é aquele valor mais caro. Tá bom? Vamos fazer a... Quem quer... Posso me inscrever para a mentoria? Olha o Eric aí. Um abraço. Eric, você passou algum vírus para o Enzo, viu? Espero que não seja corona. Estou falando sério, que espero mesmo. Mas você passou algum vírus para ele que o rapaz ficou doente. Viu? Gente, quem quer fazer a mentoria, faz o convite. Se não tiver ninguém habilitado, quem quer fazer mini mentoria, tá? É uma conversa rápida que a gente vai ter nos últimos 20 minutos da live. Manda solicitação e aí, se não tiver, eu continuo respondendo as perguntas de vocês. Tá? Mandem aí. Recomenda editar o esquematizado do Edu Gonçalves? Com certeza, o Edu é muito bom. Inclusive é complementar, eu acho que dá para conciliar muito bem com a mentoria, porque ele pega os tópicos e aí diz o que você não pode ficar sem saber daqueles tópicos. E aí na mentoria tem os tópicos, você vai lá no edital esquematizado do Edu, vê ali o que é mais importante naquele tópico, lê e bola para frente, seguindo o cronograma da mentoria. Tá? Simulados com qual frequência? Mensais, tá? Mensais, por quê? Se você fizer semanal, você não vai dar a ideia para o seu cérebro de que você está fazendo um simulado, tá? O simulado ele tem que ser levado muito a sério. Por quê? Porque não somente você vai avaliar como você tá, se você está estudando de forma eficiente para melhorar os seus resultados, como também vai identificar as deficiências. Então, quem é aqui que faz prova toda semana, gente? Alguém aqui faz prova toda semana? Vamos chamar alguém aqui. Lala se sabe. Vamos ver aqui se ela aceita. Eu acho que tinha outras duas pessoas que perguntaram. Quem aqui? Opa! Tudo bem? Opa! Lalácia é o seu nome mesmo? É o Wallace. Wallace. Wallace, tá certo. Tudo bom, Wallace? Fala de onde, Tudo meu bem. caro? Cara, eu falo de Brasília. Brasília? Show de Isso. bola. Estuda pra quê? Cara, estou estudando magistratura federal e Ministério Público também. Já estuda há quanto tempo?
Cara, eu estudo Estuda há quanto uns tempo? 3 anos, uns 3 anos mais ou menos. 3 anos. Sou servidor da Justiça Certo. Federal, E uns 3 anos aí, estudando. Aí, só que ainda não entendi. venci a Como é que primeira tá o fase desempenho ainda. nas Já, provas? cara, faltando pouco para passar da primeira fase, cara. Muito pouco. Eu fiz TRF3 duas vezes, porque eu sou de Brasília, mas eu fui fazer o TRF3 duas vezes. Fiquei por 2 pontos Certo. na nota de corte. E o TRF2 eu fiz também, eu fiquei por 3 pontos. Na verdade, eu preciso dar um ajuste mais em relação a questões e tal, que eu acho que é o que eu estou pecando mais, eu tenho que fazer mais questões. E fazer Com também certeza. mais Quanto resumo no tempo de script. questões você faz? Oi? Que eu Quanto comecei a tempo fazer de questões prova? você faz por dia? Quanto tempo de Cara, na questões você faz por verdade, dia? não, na verdade, eu costumo fazer, eu deixo para fazer questões no final de semana, entendeu? Mas eu acho que eu tenho que fazer Não diariamente. pode, bicho. Não pode. Com certeza, um dos motivos, tá? Porque você está estagnado. O que que acontece? Para você jogar como treino, você tem que treinar como joga, certo? Que é Verdade. fazendo as questões. A prática, ela tem um momento que você vai. É só aquele empurrãozinho, entendeu? Como é que você está em relação a simulados? Oi? Em relação a simulados, você costuma fazer? Cara, eu uso o que é concurso, cara. Eu faço simulados, faço questões por lá e faço simulados também das questões. Aí eu procuro fazer simulados principalmente No das questões que eu mais computador? errei e tal, no computador. Não, bicho, tu faz a prova no computador. Tu faz o PEC, tem que imprimir a prova, pegar 5 horas, sentar ali, sem nada, todo isolado, fazer a prova. Não sabe uma questão, circula ela, vai pro final, preenche o gabarito no final. Tem que ser todas as condições da prova, cara. Por quê? Porque assim você treina como vai ser o dia da prova, você verifica como você vai organizar melhor o tempo. Organização de tempo de prova não é somente, eu nunca tive problemas com o tempo, sempre acabei antes. Se você acaba muito antes da prova, você tem problemas com a organização do tempo também. Você não aproveitou aquele tempo da melhor maneira que você pôde. Aí chega depois da prova, Ah, tá. caraca, que vacilo aqui. Se eu tivesse revisado, eu tinha acertado, porque aproveitou mal o tempo da prova. Então, como sugestão, recomendo a você imprimir a prova ou provas anteriores, ou se você for fazer pelo que concursos, Ah. eu acho que tem um Imprime o formato para simulado você. deles, né? Eu acho que tem Exato. como imprimir o próprio simulado deles. Exatamente. Ah, vou Pega o passar a seu fazer isso, concurso, cara. imprime, faz tudo direitinho e fundamental. Quando você for corrigir, você corrigir ele integralmente, sabendo para o que está certo e o que está errado dos 500 itens da sua prova. Você corrige integralmente e você tenta verificar. Eu sei que dá mais um pouco de trabalho e um trabalho que pouca gente quer fazer, mas que eu fazia, eu acho muito importante, que é ver o nível de cada questão. Para não calhar de você, sei lá, qual a matéria que você acha que tá mal? Uma matéria que Cara, você acha que não tá tão bem. acho que civil, Pronto, processo civil, uma civil, matéria que você acha que tá bem. bem administrativo, constitucional, penal, Pronto, processo penal, isso aí. beleza, então. Aí vamos supor que você vai fazer o simulado e você não sabe o nível dele, tá? Aí a Ah, prova vem bem facinho, civil, bem fácil. E penal vem muito difícil. Aí você vai até bem em civil, mas vai muito mal em penal. Se você não souber que aquela prova realmente estava difícil, você vai pensar: caraca, desaprendi penal. Vou precisar estudar mais penal e deixar civil um pouco de lado, porque eu melhorei realmente. Esse meu estudo me fez melhorar. Negativo. Na verdade, o nível que estava diferente. Por isso que é bom você aferir. Pode te dar um falso positivo ou um positivo negativo. Assim é no linguajar médico. Quer dizer, falso positivo, ou seja, você viu é o falsamente que falso estava. positivo, né? Oi? É o falso positivo mesmo. O falso positivo que estava bem se viu e o positivo, né? O positivo falso. Enfim, vocês entenderam, né, galera? Não, Achei eu que estava entendi. piorado em penal, mas na verdade você está com o mesmo nível, só porque a prova foi muito difícil. Beleza, Não, cara? compreendo. Então, no período que tu Entendi. tá agora, tu tá pertinho de passar aí, treinar mais questões, colocar questões todo dia, simulado, identificar deficiências e partir pro abraço.
Tens alguma dúvida que eu posso É, tirar não. para chamar outra pessoa aqui? Não, não, cara, não pode passar para outra pessoa. Mas eu tô gostando bem Não, manda das suas aí, lives. tá. E você fez algum de MP nesse período? Cara, não, ainda não. Eu fiz Ministério Público de Goiás, mas tem muito tempo, acho que foi 3, 4 anos atrás, antes de focar mesmo na magistratura federal. E o Ministério Público, na verdade, ele está ali como segunda opção, porque eu estou estudando mais para a magistratura Ah, federal, entendeu? entendi. É, legal. Mas porque o 30º, na verdade, eu optei em fazer a prova do TRF3 em vez de ter feito o 29º, na verdade, do Ministério Público. E me arrependo muito de não ter feito, me arrependo Ah, demais então de é não o ter feito. MPF, né? Não é MP estadual, É, o não. MPF, não, o MPF, Ministério Público MPF. Federal Ah, tá. E Justiça Federal. É porque, igual eu tô falando, porque na época da prova, que ia ter a prova, eu avaliei, e a prova caía justamente no dia da prova, próxima à prova do TRF3. Não dava pra me preparar para as duas. Aí eu parei, aí foquei só no TRF3, aí houve aquela confusão toda. Acho que era a segunda fase que ia coincidir com a primeira fase do TRF3. Aí foi por isso que eu não Verdade. fiz. Aí teve aquela confusão toda que a prova prorrogou e tal. E depois eu fui, poxa, eu devia ter feito, cara. Entendi. Porque eu É, fiz a prova acontece, coisas que depois. acontecem na caminhada, cara. Coisas que acontecem na caminhada. Mas, cara, tá muito mais perto que longe. É só não esmorecer agora. Beleza? Mas é aquela questão, né? Quando você tá mais próximo, é mais difícil você chegar ao topo. Quando você tá muito Ah, próximo, sem faltando dúvida. É pouco, aquele cara, é mais negócio. difícil. A diferença entre passar de 50 para 70 é muito maior. Aliás, não, a diferença de Mas você chegar na passar faixa. de 75 para 80 é muito maior do que passar de 50 para 75. Isso aí, com certeza. É Verdade, com fato. certeza. Mas boa noite, Beleza? obrigado aí. Vou acompanhando aqui. Cara, Se alguém voltar. bons estudos aí, viu, Wallace? Boa sorte, cara. Tchau, tchau. Obrigado, cara. Até logo, tchau. É. Falou. Vamos, mais alguém, gente? A Betina Conqueiro falou um negócio certo aí da noção do corte. Ele teria como ter uma boa noção do nível de dificuldade das matérias, mas não conseguiria ter uma noção em relação ao corte eventual se aquela prova existisse, tá? Olha, Nicole, aluno da consultoria. Isso é bom que ainda explica. Tem um pessoal da consultoria que é meio tímido, não sei se é o caso da Nicole que ele entrou agora, mas essas lives também ajudam muito eles, eu gosto de fazer. Mas ninguém não, né, gente? Querem não mais 10 minutinhos aqui de mentoria, senão eu vou ficar respondendo algumas questões aqui. A minha mentoria é o que eu tô fazendo agora, galera. É o que eu tô fazendo agora. É tipo resolver dúvidas rápidas. Gente, que calma. Não liguei o áudio. Tá, vamos lá. Vou responder então algumas perguntas de vocês aqui. Estou estudando há um tempo e estou estagnado na casa dos 55 para 60. O que você me recomenda? Depende de quanto tempo. Quanto é o tempo que você está estudando, Adriano? Se for 6 meses, tá? É algo mais ou menos normal. Se for 3 anos, é algo problemático, tá? Faço simulado e corrijo as 500 no mesmo dia ou deixo para outro dia por ser muito cansativo? Ótima pergunta. Como é que eu fazia? Eu normalmente fazia o simulado no domingo de manhã, tá? Acordava, não fazia exatamente no período da prova, mas fazia o simulado ali 9, 10 horas e até 14, 15 horas, e aí depois ia almoçar, minha família almoça tarde no domingo. E aí, eu não fazia mais nada no dia, mas corrigia logo na manhã seguinte. Por quê? Porque tem muita coisa fresca ainda, tá? Muita coisa fresca na sua mente. Que o que você raciocinou ali na prova, se você ir para a segunda de manhã, você vai lembrar de muita coisa ainda. Se você demorar muito, você vai lembrar e você não vai aproveitar tanto aquele conteúdo, aquele tempo que você gastou raciocinando sobre aquele tema na prova. Quanto mais tempo passa, mais fraca vai ficar a sua memória sobre aquela prova que você fez, tá? Eu chamei uma outra pessoa aqui que pediu, fez os pedidos, não sei se ela vai topar. Professor, como auferir o nível de cada questão, o nível de cada matéria? Gente, tem duas maneiras. Ou que é concursos,
que o concurso tem lá? Estatísticas da questão. Então, você vê a questão bem... aquelas questões malucas, né? Que vocês adoram pegar aquelas questões malucas e... Nossa, preciso estudar isso. Nossa, que... vou fazer um meme assim. Vai ser o próximo meme que eu vou fazer. Vai ser... uma coisa absurda. Pera aí que eu vou me aprofundar nela. Pronto, vai ser. Uma coisa... Pera aí que eu vou me aprofundar nela. Vai ser um meme que eu vou fazer e vou postar para vocês comentarem. Porque é o que vocês gostam, né? Vocês veem o bobão, aí olha o que vocês fazem com o bobão. O bobão, vocês olham assim, mas isso aqui eu já sei. Mas isso aqui eu já sei também. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu não sei não, peraí. Aí vai estudar. Mas isso aqui eu já sei. Aí pula o que em tese já sabe, mas você já sabe naquele momento. Você sabe naquele momento. E você não precisa saber naquele momento. Você precisa saber na prova. E qual é a mensagem que tu manda pro teu cérebro quando você pula os assuntos? Qual é a mensagem que... Vamos supor que tu está na academia. Aí você pega e não... meu bíceps. O bíceps já é muito grande. Vou pular o exercício, vou fazer perna, porque as minhas pernas são muito finas. Vou pular o bíceps. Aí no outro dia, não, mas tá muito bem, meu bíceps. O que, é que vai acontecer com o seu bíceps, gente? Vai cair, obviamente. É a mesma coisa que ocorre com o estudo. Mas aqui é muito bobo, vou estudar não. A mensagem que você está mandando pro seu cérebro é: cérebro, isso não é importante. Cérebro, isso. Ele não entende como é algo que você já sabe. Algo que você sabe naquele momento. Mas você tem que lembrar na prova. E você tem que ensinar para o seu cérebro o que é importante. Por isso que vocês têm que fazer questão de tudo. Por isso vocês têm que fazer até aquelas questões bobonas. Tem que fazer, tem que passar a mensagem correta para o seu cérebro. Tá? Nicole está perguntando: professor, você fazia caderno de erros no momento da resolução das questões? Não fazia, mas isso depende de cada um, tá? O que é concurso, ele tem, eu sempre resolvi questões por lá, ele tem uma funcionalidade que é você filtrar as questões que você errou. E aí, perto da prova, eu filtrava as questões que eu errei e refazia elas. Por quê? Porque o lance não era ter aquilo tudo bonitinho anotado, era para prova objetivo. O lance era eu relembrar o que eu tinha errado. E aí eu fazia o que eu errava de novo, que aconteceu muito. Eu prestava mais atenção, que eu acertava, eu deduzia que aquilo estava bem fixado na minha cabeça. Para os alunos da mentoria e na consultoria, você da consultoria pode fazer, eu gosto que o aluno corrija integralmente como é que eu sugiro montar um caderno de erros. Eu já vi umas sugestões de montagem aí, gente. Com todo respeito ao pessoal que gosta, tá? Eu não estou criticando ninguém. Não estou criticando ninguém. Técnicas mirabolantes de revisão, técnicas de marcação com cores degradê. Gente, não estou criticando. Se você faz, ótimo, contanto que seja efetivo. A questão é quando você faz isso, você gasta um pouco de energia pensando nisso e não gasta energia captando as coisas no seu cérebro. Fujam dessas fórmulas. Fórmula não combina com direito, tá? E aí, o caderno de erros era, como você fazer o melhor caderno de erros? O que eu recomendo fazer o caderno de erros é pegar o seguinte: pega o item que você errou. Você errou a questão, não errou? Aí, o que aconteceu? Você marcou um item errado, que era... Aliás, você marcou um item como correto, que era errado. Não é isso? Então, você vai pegar aquele item que você marcou e vai escrever ele de forma correta. O verbete de forma correta, ponto. Vamos supor que... Vou pegar um exemplo bem básico aqui. O poder constituinte derivado é dividido em decorrente e degradê. Estou dando um exemplo, tá, gente? Degradê só foi porque eu usei ainda agora. Aí você marcou lá, você não lembrava e marcou. Aí você errou a questão. Mas aquele item estava... como é que você vai transformar para o item certo? Aí você escreve: o poder constituinte derivado é dividido em decorrente e
Trans- Transformador não. Como é, hein, gente? Derivado e... como é, gente? Por isso, quando eu digo que vocês sabem mais do que eu, vocês não acreditam. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem mais direito do que eu, gente. Vocês estão estudando. E há muito tempo eu não estudo. Por quê? Porque eu tenho Google, tá? Eu tenho Google para ver. Aí o pessoal fala, que profissional vai ser formado agora? O cara só estuda por materiais objetivos. Gente, quando a gente passa no concurso, não é proibido acessar o computador, tá? Quando estiver lá na audiência, você leva o seu computador para a audiência, vê lá o artigo. Isso não é proibido, tá? Não é. Então, não é isso que vai determinar a sua. Não é porque você não estudou por um material mais denso, sabendo explicar tudo, que você vai ser um profissional bom. E aquela pessoa que não está sabendo tanto, tipo eu, vai ser um profissional ruim, tá? Mas decorrente e reformador, exato, das reformas, né? Decorrente é dos estados e o reformador. Então você escreve aquilo ali. E aí pode também você escrever o item que era o correto da questão. Por quê? Porque você tinha identificado ele como errado. Então as questões vocês escrevem em 2 itens e vão levando. Era assim que eu fazia. Bem simples, tá? Bem simples. Nada de complicar, não busquem complicar. Toda vez eu vejo umas postagens que eu acho que geram muito mais ansiedade. Que técnica vocês já usaram dessas aqui, dessas revisões, dessas coisas? E aí a galera fica pirada nas técnicas. Eu mandei o áudio sobre isso hoje. Gente, tem que ver se aquilo ali tá dando certo. Aí o pessoal, nossa, essa técnica aqui é maravilhosa. Ela tá fazendo render muito mais. Prova! Como é que você tá indo na prova? Tá indo bem na prova? Tá melhorando? Massa. Não tá? Joga fora, velho. Tá te atrapalhando. Tá te atrapalhando, tá? Você acha que tá te ajudando, mas tá te atrapalhando. Simples. Mantenha só o que te faz melhorar. Só o que te faz melhorar. Tá bom, gente. É isso. Eu achei que a live ia ser mais curta, mas acabou. Acabou. Quem quiser ver o áudio hoje, entra no grupo do Telegram. Tá bom, gente? Amanhã vamos fazer a live com o Enzo. Eu evitei falar de temas que a gente falaria na live, que é reprovações e ansiedade. Tema muito importante. Recomendo que vocês venham amanhã no mesmo horário, tá bom? 21 horas. Beleza, galera? É isso, um abraço, boa noite pra vocês e até a próxima. Live vai ficar no YouTube, tá? Vou gravar e vou deixar lá no YouTube. Tchau, tchau.